Olá, galerinha do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Hoje é 17 de maio de 2019. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, dá aquele like bacana e vamos à matéria. Bom, vamos começar falando hoje sobre as manifestações. Esse assunto é um assunto que ainda está em pauta, né? Que na verdade a gente sabe que não foi uma manifestação estudantil, né? Aí na verdade a esquerda usou a galera aí como massa de manobra para uma segunda manifestação, que seria a manifestação do Lula livre, todo mundo sabe disso, né? Bom, vamos à matéria. O dedo podre da esquerda por trás das manifestações. Infladas pela matilha que visa paralisar o governo de Bolsonaro, as manifestações de quarta-feira, 15, contra os cortes nas verbas de educação mal conseguem disfarçar seu verdadeiro e antipatriótico objetivo. As imagens mostraram muito Lula livres e cartazes, em faixas, e nada de bandeiras do Brasil. Né? Revelador, não é mesmo? Para analisar, gente. Você pega um movimento estudantil que vai para as ruas, os caras vão fazer um protesto. Deixa eu voltar aqui, peraí. Aqui. Você vê uma galera que vai sair nas ruas para protestar contra o corte de verbas, que na verdade não é corte, né? Mas eles dizem que é. E aí eles saem, vão protestar, blá blá blá. E o bacana dessa história toda é o seguinte, é que você vê faixas de outro protesto. Você não vê eles pedindo, né, para o governo mudar, voltar, dispensar o dinheiro, não corta, descontingencia, não. Não, o que você vê? São palanques e palanques lá gritando Lula livre, porque o governo não sei o que, o Lula livre, o Lula livre. Eu fico me perguntando, essa geração de hoje, onde é que ela tá com a cabeça? A resposta é fácil, igual a cabeça da Dilma, estocando vento. Porque eu não entendo como é que uma manifestação de estudantes sai para defender a classe deles e chegam lá e vão defender um preso político. Que é assim que eles chamam Lula, né? Preso político. Cara, é pra se acabar. Pra vocês verem como é que é. Olha só, gente. Universitários saem para defender preso político. Bom, eu ia botar uma palavra, não vou. Duas burrices aqui. Primeiro, não percebem que estão sendo usados como bucha de canhão. Né? Segundo, que preso político, cara palha? Será que eles não conseguem nem identificar isso? Será que são tão universitários, são tão analfabetos, analfabetos universitários assim? Um universitário não conseguia identificar que Lula não é preso político. A esquerda gruda e grudará em qualquer manifestação de protesto contra medidas que Bolsonaro possa tomar. É parte de uma campanha grotesca de grande parte da imprensa alha e da esquerda, que querem simplesmente inviabilizar o presidente. Em outras palavras, né? Eles simplesmente não aceitam a vontade popular do Brasil. Você vê que engraçado, Dilma Rousseff foi eleita com 54 milhões, não foi? Eu lembro que entre Dilma e Aécio, a margem foi pequenininha e eles diziam que ela tinha sido eleita com a maioria. Já no caso do Bolsonaro, foi 57 milhões contra 47 milhões e uma besteirinha, né? Isso dá um total de 10 milhões. Aí pra eles não. A gente tinha que respeitar uma diferença aí pequenininha, mas eles não querem respeitar uma diferença de 10 milhões de votos nas urnas, né? Pra vocês verem como é que a esquerda é. Deixa a esquerda assumir o poder de novo, que você vai ver o que acontece com vocês. O que convenhamos é de uma estupidez gigantesca, já que sabemos bem que medidas duras e nem sempre populares terão que ser tomadas para corrigir os enormes erros cometidos pela escória. Se hoje Bolsonaro tem que tomar medidas drásticas, que nem sempre vão agradar o povo, vocês imaginem se o PT continuasse no poder. Das duas, uma. Ou o Brasil quebrava, ou o Brasil quebrava. Cadê? Aqui. Os enormes erros cometidos pela escória petista quando esteve no poder. A situação esculhambada da educação no Brasil é conhecida por todos. Professores semi-analfabetos, isso é um fato, gente. Eu já disse para vocês aqui que eu vi aqui onde eu moro, né, e já vi isso em outros lugares. Professores de 8ª série do ensino fundamental dando aula
Ó, presta atenção, professores que estavam estudando, né? Isso na verdade adolescentes, eu já vi isso muito. Adolescentes, né, estudando a 8ª série e dando aula para alunos de 5ª série. Gente, não existe isso. Não existe isso. Mas a gente vê. Que doutrinam demais e ensinam de menos. O resultado vemos por aí, advogados que não conseguem escrever uma petição coerente de 2 linhas. Médicos que não entendem porcaria nenhuma do seu ofício ou engenheiros que mal conseguem construir um castelo de areia que fique de pé. Ou, então, o que quer a esquerda? O despejo de mais e mais grana nesse sistema. Evidentemente falido. O que, evidentemente, é uma decisão das mais bárbaras. Mas traz o caos, o analfabetismo, os idiotas úteis, um povo descerebrado que transformam em gado, que é isso que eles estão fazendo com a esquerda, com os estudantes. Por que vocês acham que eles deixaram a educação uma porcaria? Para manipular as pessoas. Um povo sem instrução é um povo sem conhecimento. Um povo sem conhecimento é um povo manipulável. Isso é uma doutrina básica do comunismo. Em massa de manobra aqui, vamos lá. Foi o visto nas ruas. E o que a imprensalha tenta desesperadamente caracterizar como um movimento social de várias vertentes insatisfeitas. Cadê? Bolsonaro, de Dallas, foi claro. Idiotas úteis, claro. Idiotas úteis não ofendendo os universitários, mas dizendo no que eles foram transformados pela esquerda. Pessoas que não pensam, que não têm, não sabem decidir por si mesmos, que são levados por qualquer conversa e que servem apenas para uma utilidade, né? Mas tem que tomar providências urgentes contra quem os usa para isolá-lo, pauta após pauta. Dessa forma será impossível governar. Ou coloca ordem nessa verdadeira casa da mãe Joana, ou terá sido inútil sua eleição para presidente. Lamentável, diga-se, a atuação dos jornaleiros esquerdocas, que antes ignoravam os bilhões de brasileiros verde e amarelo nas ruas e agora transformam manifestações de anti-brasileiros em grande evento social de insatisfações. Mas sabemos todos o dedo por trás disto, ou melhor, o dedo que falta. O Lulinha, né? Lulas. Gente, é absurdo. Chega a ser deprimente nós olharmos hoje. Eu tava conversando, a gente tem um grupo aqui, de canal de youtubers, né? E a gente ontem tava conversando com o pessoal, e a gente tava falando sobre a questão da intervenção militar. A diferença entre a militância da esquerda de antes e a militância da esquerda de hoje. A militância naquele tempo de 64 era uma militância diferente, né? Era uma militância que, bom, apesar de quererem o comunismo a todo custo, era uma militância que sabia o que queria. Era uma esquerda que sabia o que queria. Os caras estavam tão dispostos a coisa que pegaram em armas, que explodiram aeroportos, mataram muita gente, né? Falam da direita, dos militares, mas a história conta que eles também aprontaram um bocado, né? Muita bomba, arma, enfim, sequestros, até matar entre eles mesmos. Quando a esquerda ali, o pessoal dali sabia que alguém ia pular fora, eles iam lá e matavam como exemplo. Isso é um fato, né? Mas hoje o PT não fala disso, o Gleisi Hoffmann não fala, né? O José Genuíno, que fez parte junto aí com outros e outros, não falam disso, não contam essa história, né? Que também não vai ajudar eles, né? Pelo contrário. Mas aí nós estávamos falando, naquele tempo, aquelas pessoas, elas tinham uma cabeça diferente. Hoje, a militância esquerdista que nós vemos aqui, usada como massa de manobra para a esquerda, tem uma cabeça diferente. Eles não são comprometidos, na verdade, com a causa em si. A prova disso está aqui, ó. Você vê que eu trouxe o vídeo do Boulos falando na balbúrdia. Olha o título que ele dá, gente, para poder chamar uma... Vamos fazer uma balbúrdia. Cara, balbúrdia é confusão. Nós já vivemos uma confusão. O cara quer trazer mais confusão. Mas para você ver como é a mentalidade. Antigamente a gente julgava o que as pessoas falavam. Hoje não. Hoje os caras aplaudem. Qualquer porcaria que eles falam, eles aplaudem. E aí você vê que hoje, a militância de hoje, ela é assim. A esquerda vem com
um plano de um tema superficial, que no caso aqui eles usaram a educação, a mentira do corte de verbas, né? Porque não houve corte de verbas, é uma mentira cabeluda, houve um contingenciamento, né? Na verdade não é do valor total, é de um pequeno valor que tem lá, que é o de gastos não obrigatórios, em outras palavras, o comprometimento do orçamento, o orçamento comprometido com a educação de fato, não foi mexido absolutamente nada, continua intacto. Então quando alguém diz, porque Bolsonaro cortou o dinheiro da educação? Mentira, gente, ele não cortou o dinheiro da educação. A parte que é da educação diretamente, ele não mexeu, tá? Então o que acontece? E aí eles criam essa cortina de fumaça, chamam os militantes pra rua e vai um monte de universitário. Aí quando você chega lá, eles induzem os bobos a gritarem Lula livre, a faixa de Lula livre. Aí você vê que muda. Não é mais a questão da educação, agora já é a questão de contra o governo. E aí você para e pensa, mas peraí, que juventude é essa que não sabe defender uma causa? Porque na minha época, se a gente saísse às ruas e fosse pra lá para defender um corte de verba e chegasse lá, mudassem a pauta, cada um pegava a sua bandeirinha, colocava embaixo do braço, ia pra casa. Que a gente não veio aqui pra isso, a gente veio aqui pra outra coisa. Mas eles não, eles entram de cabeça. Por quê? Porque, gente, essa militância de hoje, eu falava pra eles lá no grupo o seguinte: primeiro, é uma militância comprada. É paga. É iludida, é induzida. Segundo, essa militância não tem comprometimento com a causa. Nem mesmo sabe qual é a causa. Eu estava assistindo outro dia aí, no tempo da Dilma, da Dilma não, do Temer, quando a Dilma saiu. E aí teve uma manifestação, porque o PT fez por causa do corte de coisa, né, de verba, não, de direitos lá, tá, negócio do FGTS. E aí o cara o cara começou a filmar e entrou no meio da manifestação e começou a perguntar o que era o FGTS. Ah, você é contra o FGTS e tal? Aí as pessoas, eu sou contra, eu tô aqui manifestando contra. Aí ele falou, nossa, que legal, vocês estão lutando pelo que aqui? Nós estamos lutando pelos direitos trabalhistas. Aí o cara fala, então, fora FGTS, né? Eles, fora FGTS, né? Aí PIS, esse negócio de PIS, né? Tem que lutar contra mesmo. Aí os caras, tem que lutar contra. Aí ele foi explicar, não, você sabe o que é FGTS, sabe o que é PIS, PASEP? Quando ele explicou, o cara ficou, você é do Temer, você é do Temer. É tudo que o cara sabe falar, você é do Temer, sai daqui, sai daqui. Quer dizer, o cara nem sabia o que estava defendendo, dizia que estava defendendo os direitos trabalhistas e ao mesmo tempo era contra o PIS, PASEP e o FGTS. Para vocês terem uma ideia, vocês dão uma olhada, vocês vão encontrar muitos vídeos de manifestações, aonde eu não sei o nome do cara agora, rapaz, mas é fácil de achar, né? E do canal, eu não tô lembrado agora, mas se eu achar qualquer hora dessa eu trago pra vocês aqui o nome dele, né? E você vê um monte de vezes esse cara fazendo isso, ele entra nas manifestações, interroga as pessoas não sabem nem do que estão falando lá dentro. Aí quando o Bolsonaro fala assim, porque são idiotas úteis, aí os caras, não, primeiro, Bolsonaro não chamou todos os universitários de idiotas úteis, ele chamou os que estavam ali na rua. Só para vocês terem uma ideia, gente, olha a palhaçada, a sacanagem que fizeram com a gente nesse dia. Apenas 190 cidades aderiram a esse movimento. O Brasil tem 5 mil, mais de 5 mil cidades, municípios e cidades, tá? Essa é só 190. Do total brasileiro, isso dá o quê? 3%. No total geral de alunos e professores e universitários, isso não dá 3%. Do total que saíram nas ruas, né? Mas sabe o que aconteceu com o Brasil? As escolas pararam. Olha só como eles primam pela educação. Saem às ruas, uma minoria, os gatos pingados, e os sindicatos obrigam os professores a pararem. Aqui aconteceu isso, quando minha sobrinha chegou, falei, ela não, Larissa, não vou não, tio, porque hoje vai ter um negócio da manifestação, e a minha professora disse que a gente não pode dar aula, que ela não podia dar aula não, porque disseram que não era para ela dar aula. É engraçado, né, gente? Você vê como eles são em favor de uma minoria, todo o Brasil paga. Quer dizer, era para ser o contrário. Gente, essa manifestação vai acontecer, bom, pelo menos 50% da classe estudantil tinha que estar na rua. Não. Se você contar, colocar no papel a quantidade de alunos e professores, não dá 3% do total geral do Brasil. Para vocês verem como eles são...
Eu não sei nem como dizer. Mas em prol de uma causa babaca, eles param o Brasil inteiro. Se eles estivessem preocupados com a educação, eles achariam outro jeito de fazer esse protesto. Não colocariam Lula livre no meio da história. E segundo, gente, não pararia as escolas e as universidades em dia de aula. Não faria essa manifestação em dia de aula. Tirar o aluno da escola. Privar o seu filho de ir para a escola. É incrível isso. Olha, eu falando isso aqui da questão da qualificação dos alunos, teve alguém, uma professora, que colocou nos comentários dizendo aqui, ó, eu sou professora de 5ª série. E muitas vezes eu pego alunos que tenho que ensinar o 2 mais 2 é 4. Gente, ó, só para vocês terem uma ideia. Olha o histórico do Yuglei. Eu repeti 2 vezes, gente. Não existe isso no mundo, mas eu fiz isso. Eu repeti 2 vezes a 2ª série da 2ª série, né? A 2ª série. Eu repeti 2 vezes, para vocês terem uma ideia. Na minha época, você não passava, né? O primeiro ano, saí do pré, eu fiz o pré-1, pré-2, tudo direitinho. Aí primeiro ano, segundo ano, na 2ª série, né? Na 2ª série, eu travei ali, fiquei 2 anos empacado lá, repeti 2 vezes. Não é 3 anos, mas repeti 2 vezes ali. Só para vocês terem uma ideia. Na 4ª série do ensino fundamental, o que aconteceu comigo? Eu quase não passei, por causa de meio ponto eu quase fiquei. Para vocês terem uma ideia, né? Meu problema era o seguinte, gente. Eu sempre fui um cara inteligente. Meu problema é que eu ia para a escola e bagunçava pra caramba, né? Então não tinha orelha que aguentasse, mas eu tava lá aprontando. O que aconteceu? Resultado. Mas a educação era boa. Tanto que eu só passei de ano quando eu tomei vergonha na cara e fazia a coisa direito, né? Eu também repeti, deixa eu ver. Foi o primeiro ano do ensino médio, eu repeti também, né? Eu já adolescente, ia pra escola pra paquerar e, enfim, tome madeira, né? Repeti. Hoje não, hoje isso não acontece. Por que hoje eu tenho um pouco de conhecimento? Pelo menos básico. Porque eu não passei de ano à toa. Eu só passei de ano quando eu aprendi, quando eu fiz a coisa direitinho. Hoje não, gente. Hoje você tem universitários aí que não sabem porcaria nenhuma. Eu já falei aqui que eu tenho um ensino médio só em alguns cursos, esses curriculares. Mas eu já peguei trabalho de faculdade de 4º ano, o cara não saber fazer, eu fazer pro cara e o cara tirar 9,5 na matéria. Pô, meu, onde é que já se viu um aluno de 4º ano numa faculdade não conseguir fazer um trabalho e um aluno do ensino médio fazer o trabalho pro cara? Então é essa a nossa educação que nós temos hoje, infelizmente. E aí nós olhamos isso aí e vemos um bando de militontos. Vocês prestem atenção para você ver como eles estavam engajados com a militância do PT. Olha só. Primeiro, saiu cerca de 15 mil. Eles dizem 50, a Globo disse 100 mil, né? Mas a polícia militar disse 15 mil, né? Aí eles saíram, foram lá. Quando eles saíram saíram do museu e foram até a Esplanada, eu acho. Não tô lembrado, mas foi até a Esplanada. Quando chegou lá, sabe o que aconteceu? A maioria debandou, foi-se embora. Por quê? Porque a ideia era falar do corte estudantil. Quando chegou lá, o que foram falar? Lula livre. Olha o comprometimento deles. Pegaram o beco, saíram, todo mundo saiu, ficou só a militância mesmo, a galera militância mesmo. Aqueles que não eram militantes, quando chegaram lá, saíram fora, para você ver como é falsa. São falsos esses protestos. E aí você vê lá deputados como Humberto Costa, você vê deputados como Zeca Dirceu, né? Corrupto, réu, mas estão falando em corte de verba. Estão defendendo a militância. É engraçado como é que os universitários querem se deixam ser defendidos por corruptos, por réus. É incrível isso. Bom, me diz com quem andas que eu te direi quem és. Canal Brasil Notícias trazendo informação até você.